Pai nosso que estás nos céus, oro agora, Senhor, que a Tua vontade seja feita em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possamos andar dignamente diante de Ti, agradando-te em tudo, fortificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Ora ainda, Senhor, que todos sejam corroborados em toda a fortaleza, segundo a força do Teu poder, da Tua glória, com paciência, a longanimidade e com gozo. E graças te dou, Senhor, porque nos estás a fazer idóneos para participar da herança nos santos da luz. Graças te damos também porque nos tens tirado da potestade das trevas e nos transportaste para o reino do Filho do teu amor, em quem temos a redenção, a saber, o sangue de Jesus Cristo, que nos redime de todos os nossos pecados. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade que nos dás de ouvir mais uma vez a Tua palavra. A Ti te damos toda a glória, toda a honra e, Senhor Santo Espírito, reverenciamos e te peço neste dia que me dês graça e favor diante de todos quantos possam ouvir a Tua palavra em o nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 18. Versículo 23. Gênesis 18, versículo 23. E chegando-se Abraão, dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu, em Sodoma, achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem dos 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura se acharem ali 40. E disse: não o farei, por amor dos 40. Disse mais: ora não se ir o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30. E disse: não, o farei, se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora não se ir o Senhor, que ainda só mais uma vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão. E Abraão tornou ao seu lugar. Quanto valem as pessoas para nós? Este é o tema da nossa mensagem. Quanto valiam estas pessoas para Abraão? Quanto valiam elas para Deus? Vamos começar por lembrar a importância destas pessoas para Abraão. Falem-me uma cidade. Acreditamos que uma cidade, no mínimo, tenha 1000 pessoas. Nesta época, as cidades eram enormes. Tinham muita gente. Milhares de pessoas. Mas falamos que esta cidade tivesse 1000 pessoas. E Abraão amava tanto aquelas pessoas ao ponto de chegar junto de Deus e orar a Deus, intercedendo somente por 50 pessoas. E se houvesse ali 50 pessoas, porque Deus tinha dito, aquele povo era um povo obstinado, fazia coisas que estavam contra a vontade de Deus,
E Deus disse, olha, eu não consigo mais suportar este povo. Apesar de os amar, apesar de tu estares com eles, eu não consigo mais suportar eles. Eles não mudam, eles não se arrependem de nada. Eu tenho que fazer alguma coisa. Se eles não mudarem, eu vou destruir a cidade. E Abraão, que amava aquele povo, que amava a cidade, as pessoas, os seus habitantes, ele foi como intercessor diante de Deus. E disse, Deus, por amor aos 50 justos que hajam lá na cidade, tu não vais destruir a cidade. E Deus começa a revelar o amor dele pela humanidade. Deus tinha dito que ia destruir a cidade. Mas o amor de Deus é superior à sua ira. O amor de Deus é superior à sua própria justiça. O amor de Deus é de tal maneira que nós nem sabemos avaliar esse amor porque somos humanos e temos pensamentos carnais, nem sabemos avaliar esse amor. Mas ali começou logo Deus a revelar o seu amor. Embora Deus tivesse irado com aquele povo, Deus tivesse dito que ia destruir aquela cidade, no mínimo 1000 pessoas, Deus disse, olha, por amor aos 50, ainda Deus nos diz que o sol quando nasce para justos e injustos. Por amor aos justos, aos 50 justos que estavam lá, Deus disse, eu não vou destruir a cidade. Mas, infelizmente, naquela cidade, nem 50 justos havia. E Abraão sabia muito bem disso. Ele estava ali a apelar como que há misericórdia de Deus, dizendo, Senhor, eu sei bem que não há lá quase nenhum justo, mas eu vou apelar a Ti. Lá no seu subconsciente, Abraão estava a pensar, bem, o que é que eu vou fazer para evitar que Deus destrua esta cidade, destrua este povo? Porque pode ser que eles um dia se venham a arrepender. Pode ser que um dia se venham a arrepender. Então Deus disse, Abraão disse, eu vou ver se consigo fazer alguma coisa para que Deus mude de opinião. Embora Deus tenha o direito de destruir este povo. Porque é um povo obstinado, um povo malicioso, um povo que só faz o que é o contrário às leis de Deus. E Abraão disse, bem, eu vou interceder, eu vou fazer aquilo que está ao meu alcance. O que está ao nosso alcance é nós orarmos e intercedermos, pedirmos a Deus misericórdia. Quer por esta nação, quer pelas nossas famílias. Nós temos que ser intercessores. E agora nós estamos aqui a ver um homem que amava realmente aquele povo. E aquele povo tinha um valor grande para Abraão. Abraão dava tudo por ele. E então Abraão põe-se no lugar de intercessor e começa a interceder a Deus. E Abraão intercede a Deus, dizendo, Senhor, se houver lá 50 justos. E fomos ver. E Abraão diz que, segundo o que a Bíblia diz, Abraão não encontrou lá, Deus não encontrou lá, nem Abraão 50 justos. E Abraão sabia muito bem disso, mas ele novamente naquela atitude de amar o povo. E sabendo que Deus era misericordioso, e nós vemos que Deus é misericordioso. E Abraão foi junto de Deus e tornou a dizer a mesma coisa. Se houver lá 45. E Deus disse, olha, pelo amor aos 45, eu não vou destruir a cidade. E claro que não havia 45. Por amor aos 30. E claro que não havia lá 30. Por amor aos 20. E claro que não havia 20. Por amor aos 10. E claro que não havia 10. Mas veja que Deus poupava uma nação. Podemos dizer uma cidade inteira. Uma cidade inteira. Com milhares de pessoas. Deus poupava por causa de 5 justos. Meus amados irmãos em Cristo, as misericórdias do Senhor são de geração em geração. E elas são a causa de nós não sermos consumidos. Porque nós também somos injustos. Nós também fazemos coisas que não são corretas diante de Deus. E estamos cá exatamente por causa da grande misericórdia de Deus e, quem sabe, da intercessão de muitos que estão orando por nós. E nós nem sequer sabemos. Por isso, quanto valem as pessoas para nós? Qual é a importância que as pessoas têm na nossa vida? Elas valerão para nós aquilo que nós damos por elas. Não aquilo que nós recebemos. É que nós costumamos avaliar as pessoas por aquilo que elas nos dão. Se elas nos derem um presente bom, então aquela pessoa vale muito para nós. Se ela nos fizer um favor grande, então ela tem um grande valor para nós. Se ela nos fizer alguma coisa que o comum
não faz, então essa pessoa vale muito. Não é assim que se avalia. Quanto valem as pessoas para nós? O que é que estas pessoas tinham para dar a Abraão? Para ele interceder por ele. O que é que estas pessoas tinham para dar a Deus? A não ser a sua maldade. Mas Deus continuava a amá-los. Por amor aos 5, aos 10. E sucessivamente Deus não ia destruir uma cidade inteira. Quanto valiam estas pessoas para Deus? Tudo, valiam tudo. Quanto valiam elas para Abraão? Valiam tudo. O que elas teriam para dar a Abraão? Nada. Nada. Não sequer mudaram de atitude. Nós avaliamos as pessoas por aquilo que nós lhe damos e não por aquilo que recebemos delas. Se você gosta de alguém, você vai dar aquilo que você acha que é o melhor que você tem para aquela pessoa que você gosta. Independentemente dela lhe dar alguma coisa ou não. Nós mostramos que amamos as pessoas por aquilo que damos e não por aquilo que recebemos. Nós mostramos que amamos a Deus por aquilo que fazemos por Ele, pela sua obra, pelo seu reino. E não por aquilo que recebemos dele, porque estamos sempre a receber coisas dele. Hoje é um verdadeiro milagre, estamos aqui hoje. Quantas pessoas já partiram para a eternidade? Quantos choros, quantos lamentos, quantas tristezas, quantas agonias. Ontem morreram 5 pessoas num acidente. Mas não sei quantos jovens morreram também noutro acidente. Quantos partiram? Que Natal, que felicidade, que alegria terá estas famílias. Nós hoje somos um verdadeiro milagre. E nós estamos aqui hoje pela grande misericórdia de Deus, à semelhança do que Deus estava a fazer por aquele povo. Por amor a 10 ou a 5, Deus não destruía a cidade, mas não havia lá ninguém. Nem 5 justos. Bem, quando não há nada a fazer, Deus tem que agir. Mas hoje nós estamos na casa de Deus e Deus é bom. Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é grande, Ele está cheio de misericórdia e Ele é longânimo. E dificilmente Deus se irrita. Dificilmente Deus descarrega a sua ira sobre nós. Por isso nós só temos motivos para dar graças a Deus por aquilo que Ele é. Então lembremos, amados, as pessoas valerão para nós aquilo que nós lhe damos. Se você gosta de alguém, aquilo que você faz por essa pessoa revela o amor que você tem por ela. Aquilo que nós fazemos por Deus, se dizemos que o amamos de todo o coração, se dizemos que entregamos a nossa vida a Ele, se dizemos que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, então nós devemos fazer tudo para que Deus se agrade. Não para pagar o que Ele fez por nós, porque não há obra que possamos pagar, não há um justo, a nossa justiça é pequena, mas nós podemos fazer algo no reino de Deus. Nós podemos abençoar a obra de Deus. Nós podemos fazer com que o reino de Deus se propague mais e mais. Nós podemos ser mais diligentes, cuidadosos em fazer a palavra de Deus. E quando assim fizermos, então nós estamos a dizer a Deus que Ele é muito importante para nós, que Ele tem um grande valor para nós, que o significado dele é importante para nós. E quando fazemos isto a alguém, da mesma forma, estas pessoas serão importantes para nós, não por aquilo que nós recebemos delas, mas por aquilo que fazemos. 2 de Reis, capítulo 4, versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a tua porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que tiver cheio. Partindo depois dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse seu filho: traz-me ainda mais um vaso.
Porém ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio a ela e o fez saber ao homem de Deus, e ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Mais uma vez, eu repito a frase. Nós avaliamos o amor que temos pelas pessoas por aquilo que lhe damos e não por aquilo que recebemos. Este homem de Deus vai ter com uma senhora que estava com sérios problemas. Ela tinha dívidas, e não poucas, e os seus credores queriam levar os seus filhos, porque naquela época era assim que se fazia, levavam os filhos em troca das dívidas. E usavam os filhos como escravos. E esta senhora ia perder os seus filhos. Por consequência, ela ia sofrer muito. Além de ela ser pobre, de não ter meios de sobrevivência, ela estava com dificuldade porque as dívidas tinham que ser pagas e ela não tinha com que pagar as dívidas. E a única solução era perder os seus filhos. Quanto valia para este homem de Deus aquela mulher e os seus filhos? Valiam tudo. Porque ela ia ficar sem os filhos. E o homem de Deus sabia. Naquela época era assim. E o homem de Deus vai a esta mulher que não tem nada, nada para lhe dar, nada para lhe oferecer. E vai lá para abençoar aquela mulher. Depois da mulher ser abençoada, ele nem sequer esteve presente. Diz, vai, arranja vasilhas, leva-as para casa, fecha a tua porta, junta com os teus filhos e começa a deitar o azeite que tens dentro das vasilhas. E diz que a mulher fez conforme o homem de Deus e o homem de Deus foi embora. Nem sequer ficou a assistir a nada, foi embora. E ela foi, arranjou todas as vasilhas, até pediu algumas vasilhas emprestadas. E quando as vasilhas estavam todas cheias, já não havia mais recipiente nenhum para se encher. Então diz que o azeite parou. O milagre não foi feito por Elias. O milagre foi feito através de Elias. O milagre foi feito por Deus. Deus é que faz os milagres em nossas vidas. Mas Ele pode se usar de quem Ele entender para que esse milagre seja feito. Crede nos seus profetas e prosperareis. É o que a Bíblia diz. Crede nos homens de Deus, crede nos servos de Deus, acreditai neles e prosperareis. Foi o que esta mulher fez. Ela creu no profeta e prosperou. De tal forma que ela ficou com as suas necessidades supridas. A sua dívida, o azeite que ela obteve daquele milagre de Deus, foi suficiente para ser vendido, para depois pagar a dívida aos seus credores e ainda para ela viver do resto com os seus filhos. Não foi um milagre assim rasteiro. Foi algo de sobrenatural, algo de bom. Quanto valia para o homem de Deus, Elias, esta mulher? E os seus filhos? Valia tudo. Ele fez tudo por eles, sem receber nada em troca. Simplesmente, ele só teve uma boa notícia, olha, já paguei tudo. Ele foi avisado que realmente aquela mulher tinha o seu problema resolvido. Quanto valem as pessoas para nós? Elas valem tanto quanto aquilo que nós lhe damos e não quanto aquilo que nós recebemos delas. Regra geral, as pessoas têm pouco para dar. Mas também nós podemos ser abençoadores. Nós podemos ser usados para ser abençoadores, para abençoar. Quer aqueles que são da nossa confiança, quer aqueles que são da nossa amizade, quer até os nossos familiares, quer até aqueles que nós desconhecemos. Essa é uma regra de um cristão. Ele é suposto ser um abençoador onde quer que esteja. Ele é suposto estender a sua mão para dar e não estender a sua mão para receber. E aqui estamos a ver dois exemplos de pessoas, homens de Deus, servos de Deus, usados por Deus, que fizeram algo por amor ao seu próximo, sem receber algo em troca. Jesus fez tudo por nós. Não recebeu nada em troca. Nada. Quando estava pendurado na cruz, ele não recebeu nada.
A única coisa que ele recebeu foi a afronta. Foi o escárnio. Foi as pessoas a zombarem dele. Ainda assim, ele deu a sua vida por nós. Quanto é que nós vamos dar a Deus? Quanto é que nós vamos mostrar a Deus que Ele é importante para nós? Vamos dar a nossa vida a Ele. Vamos servi-lo o melhor que nós pudermos. Vamos amá-lo de todo o coração. Vamos regozijar-nos quando nos lembramos dEle. Quando em nome dEle nós fazemos uma festa, vamos ficar contentes. Porque Ele fica contente, porque nós estamos a lembrar-se dEle. Mas também, quando é a altura de fazer alguma coisa para o seu reino, não vamos ficar parados, inativos, vamos ir em frente com Jesus Cristo. Ele está desejoso que nós façamos a sua obra. Ele veio, deixou-nos uma mensagem e disse: agora vocês são meus imitadores. Façam aquilo que vos é devido, aquilo que vos peço. Ide! E nós temos que ir. Se nós não formos, nós não estamos a ser amigos de Jesus Cristo. Nós não estamos a construir o reino de Deus. Nós não estamos a fazer a palavra de Deus. E Deus nos pede para nós irmos. Quanto valem as pessoas para nós? Valem tanto quanto aquilo que nós damos por elas. Não importa os sacrifícios que nós tenhamos que passar, mas a pessoa é mais importante que o sacrifício. É mais importante que aquilo que nós lhe possamos dar. Quanto valem as pessoas? Quanto vale um filho para um pai? Quanto vale ele? Quanto vale um filho para um pai? O meu filho já chegou, vai estar connosco agora. Quanto não vale a alegria de eu poder ver ele depois de tantos meses de ausência? Quanto não vale isto? Vale tudo. Quanto não vale um bebê recém-nascido e o pai ter o prazer de ter um filho ao seu colo, abraçá-lo, beijá-lo, brincar com ele? Quanto não vale? Nem que fossem 500 filhos. Quantos não valem ele para os pais? Valem tudo. Nem que o pai não tivesse nada para comer, o filho vale tudo para o pai. Quanto não vale? Não valemos nós para Deus. Nós valemos tudo para Deus, porque Deus nos ama de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, meus amados irmãos em Cristo, vamos em frente com Jesus. Esta é uma época festiva, é uma época em que nós devemos lembrar Jesus Cristo, mas lembrar pelos bons motivos, mas também estar de braços abertos, disponíveis, se Ele nos chamar para nós irmos a fazermos a sua palavra. E certamente que Deus não nos vai deixar sem recompensa, Ele nos vai abençoar grandemente. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, por favor. Pai nosso, estás nos céus, graças te dou, Senhor, pela oportunidade que nos dás de te servir. E neste dia, Senhor, nós estamos diante de Ti e Te agradecemos pelo grande benefício que é em sermos Teus filhos. Em Tu nos confiares o Teu nome, a Tua palavra e nos dás a liberdade de poder pregar e ensinar a Tua palavra. Senhor, faz-nos mais diligentes, que o nosso coração esteja moldado à sensibilidade do Teu Espírito Santo, para que nós possamos ouvir a Tua voz. Pai nosso, estás nos céus, oro que este dia seja um dia de bênção. Todos quantos ouçam esta mensagem, eles possam ser frutificados no seu homem interior, que possa haver uma esperança no seu coração. Aqueles, porém, Senhor, que possam estar menos alegres, menos felizes, Senhor, que o Teu Espírito Santo lhe dê alento, força, coragem, sabendo que Tu estás com eles e que eles irão vencer no nome de Jesus Cristo. Ora ainda, Senhor, que a nós, que estamos fortes em Ti, Senhor, que a nossa fé, ela não desfaleça, mas que possamos ir contigo até ao fim. E quando vier, Senhor, em glória, nós possamos subir contigo. Te damos a Ti, Pai, toda a honra e toda a glória. E em nome de Jesus Cristo, eu declaro que todos quantos ouçam a palavra de Deus só podem ser abençoados. Só há bênção quando se ouve a palavra de Deus. Por isso eu declaro bênção em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Saúde. Vamos todos abrir a nossa Bíblia em Lucas 21. Nós vamos ler 4 versículos que falam sobre a oferta da viúva pobre. Página 98. E, olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes chuveja, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha.
Nós ultimamente temos vindo a ouvir falar sobre fé. Então, se calhar é porque Deus tem algo muito importante para fazer na nossa vida e Ele quer que nós realmente possamos agir em fé. Se nós olharmos aqui para esta passagem, esta senhora, esta pobre viúva, ela agiu em fé. Uma pessoa que, apesar de não ter muito, mas que dá para Deus tudo aquilo que ela tem, é uma pessoa de grande fé. Amém? Certamente, aqui a Bíblia não nos fala mais sobre esta história, mas certamente que Deus abençoou grandemente esta pobre viúva. E às vezes não é importante a quantidade da nossa oferta, mas é importante a qualidade. Aqui nesta passagem não foi importante a quantidade, porque 2 pequenas moedas certamente que não fariam grande coisa, mas a qualidade do coração desta pobre viúva é que agradou a Deus. Então o nosso coração é que agrada a Deus. E nesta manhã, neste dia, quando nós formos preparar a nossa oferta, nós devemos fazê-lo com fé. Porque se nós temos vindo a ouvir tantas vezes falar sobre fé, é porque Deus realmente quer fazer algo muito grande na nossa vida. Nós temos vindo a ouvir e a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, se nós continuarmos com este propósito, se nós agirmos sempre em fé, é certo que Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida, amém? Então vamos preparar a nossa oferta e vamos abençoar a obra de Deus. Oh Pai, eu trago diante de Ti, Senhor, estas ofertas, Pai. E, Senhor, eu as declaro limpas, Senhor, para o Teu reino em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos nesta manhã, Senhor, que estas ofertas, elas estão abençoadas e que elas serão, Senhor, um bom fruto no Teu reino e na vida de cada um, no nome de Jesus. Nós declaramos que elas vão prosperar grandemente na nossa vida, Senhor, e na vida da Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós te pedimos ainda que nos abençoes a cada um, Senhor, que abençoes cada família aqui representada e todas as famílias, Senhor, que também fazem parte da Tua casa, que fazem parte do Teu reino, Senhor, e que não estão aqui presentes, mas elas estão espalhadas pelo mundo, Senhor, na Marinha Grande, na França. Nós te pedimos que a Tua bênção, Senhor, chegue até elas em nome de Jesus Cristo. Amém.